E o Silas Malafaia aqui usou um texto da Bíblia para defender que crente deve dar metade do seu salário ao pastor. Vamos assistir e depois eu quero comentar o versículo que ele está usando. Leia, o pastor tem que ser bem tratado. O pastor, trate bem o teu pastor. Tem texto na Bíblia que é uma lambada, real. Gálatas 6,6. Olha o título desse texto. Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens para aquele que o instrui. Você que está reclamando do salário de pastor, você dá metade que você tem do teu pastor? Então cala a boca. Gálatas 6,6. Aquele que é instruído na palavra, reparte os seus bens para aquele... Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Gálatas 6,6, versão Almeida, revista e atualizada. O Silas Malafaia e outros pregadores podem usar este versículo para justificar altos salários de líderes religiosos. No entanto, uma análise cuidadosa revela que tal interpretação é mentirosa, é falaciosa. Primeira coisa a se analisar é o contexto de Gálatas 6,6. Gálatas 6 aborda temas como mutualidade cristã e o peso da responsabilidade e a ética, da semeadura e da colheita. Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao 10. O versículo 6 não se refere a luxo ou enriquecimento, mas a sustento básico de quem ministra. A ideia de todas as coisas boas refere-se a bens necessários para a sobrevivência, como comida, abrigo e apoio justo, não a acumulação de riquezas ou salários exorbitantes. Outra coisa a se analisar é o contexto imediato. Paulo exorta os cristãos a cuidarem uns dos outros, inclusive daqueles que dedicam suas vidas ao ensino do Evangelho. Isso deve ser feito com equilíbrio e com espírito de generosidade, não em benefício de extravagâncias. Outro ponto a se considerar é o ensino de Paulo sobre o sustento ministerial. Paulo sempre foi enfático em sua postura sobre o sustento de cristãos que ensinam, mas sempre com foco na moderação e no exemplo de humildade. Em 1 Coríntios, capítulo 9, do 13 ao 14, diz: assim ordenou também o Senhor que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Vivam, não acumulem. O contexto fala de provisão suficiente para as necessidades básicas. Tá certo? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do 5 ao 10, Paulo alerta contra aqueles que veem o ministério como fonte de lucro. Líderes que buscam salários exorbitantes contradizem a postura ética bíblica do Evangelho, que sempre associou o ministério à simplicidade. Outro ponto a se analisar é a conduta de Jesus e dos apóstolos. Jesus e os apóstolos exemplificaram uma vida de simplicidade e também de serviço. Jesus Cristo não possuía riqueza material. Ele dependia de doações. Lucas capítulo 8, versículo 2 e 3. E se identificava com os mais humildes. Paulo, por exemplo, frequentemente trabalhava como fazedor de tendas. Atos capítulo 18, versículo 3. Para não sobrecarregar as igrejas, mesmo tendo direito ao sustento ministerial. Então, para refutar a fala do Malafaia, é simples. Ao usar Gálatas 6,6 para justificar salários exorbitantes, comete-se a falácia de extrapolação do texto bíblico, que consiste em interpretar um princípio básico de sustento como uma permissão para excessos. Se liga, Malafaia.